A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Preparais à minha frente uma mesa, o meu cálice transborda. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome, ó Altíssimo. Segundo domingo do tempo comum, hoje é 18 de janeiro, ano 2026. A igreja lembra hoje Santa Prisca, a protomártir romana. Quinto ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Comunitária 87.9 FM. Tivemos aí um período de folga, de recesso, e retornamos hoje com programas inéditos aqui na nossa querida Rádio Comunitária 87.9 FM, trazendo para os ouvintes da rádio, também os seguidores das redes sociais da nossa paróquia Santo Humberto, este programa já há 5 anos agora, em 2026, entraremos no 5º ano de programa
realizado pela Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia. Muita alegria que a gente faz esse trabalho já entrando agora no 5º ano, 2026, né, e rezando para que este ano seja um ano frutífero, né, que renda muitas atividades aí para a Pastoral da Comunicação, para a nossa rádio comunitária e para o programa Minutos do Evangelho. Entramos na liturgia deste domingo, agora a gente já está no tempo comum, já passamos pelas solenidades e festas do Natal, Ano Novo, já também passamos o Ano Novo e começamos o tempo comum novamente, né, aqui na liturgia da igreja. E vamos ver a introdução à liturgia deste segundo domingo do tempo comum, 18 de janeiro de 2026. Neste dia do Senhor, após concluirmos o tempo do Natal, acolhemos o testemunho de João Batista, que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos felizardos quando participamos da Ceia Santa nas missas que estivermos. Ela que é o banquete nupcial do Cordeiro, a Santa Eucaristia. Ao ouvirmos a palavra e nos alimentarmos do Cristo, desejamos assumir também a sua missão. Como discípulos, queremos caminhar com Jesus e participar plenamente de sua Páscoa, né? Liturgia muito bonita deste domingo, né? Toda ela né? Quando a gente está lá na igreja, né? Sentado, participando da celebração eucarística, né? A Santa Missa. O programa volta com seus quadros, né? A gente ainda está com umas ideias aí para 2026, vamos ver o que a gente consegue colocar em prática, né? E precisamos aí contar com a colaboração de algumas pessoas, mas a gente vai tentar, durante o ano, fazer algumas modificações, algumas alterações, melhorar o programa Minutos do Evangelho. Os quadros de hoje, a gente vem com o Momento com Maria, a gente não pode deixar de colocar, né, o Momento com Maria. Vamos falar hoje da devoção a Nossa Senhora de Caná. Novamente, o quadro Catequese na Paróquia, né, teremos aí a participação hoje. O Evangelho da liturgia deste domingo, nós ainda contamos com o Padre Vinícius, né? Na verdade, ele vai estar participando aqui no programa, mas não está mais como vigário paroquial aqui na nossa paróquia. Ele já assumiu, né, a paróquia lá, Paróquia Santa Catarina, em Vítor Meirelles, né? Mas ainda colaborou conosco nesses programas de janeiro. O Evangelho de hoje é de São Mateus. O versículo 29 eu trouxe para ilustrar, né, na nossa introdução hoje. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Padre Vinícius vai trazer esse evangelho e também uma reflexão deste evangelho de hoje. Vamos ouvir o salmo, né, a música do salmo da liturgia de hoje é o Salmo 39. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Vamos ouvir a música e depois o Momento com Maria, e com muita alegria a gente está novamente mais um ano aqui com o programa Minutos do Evangelho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer
Abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei, não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Salve Regina. Dando continuidade ao nosso programa desse domingo, dia 22 de janeiro, vamos falar então de Nossa Senhora no Momento com Maria. E encontrei uma devoção a Nossa Senhora, uma devoção a ela diferenciada, eu não tinha conhecimento, talvez muitos também não tenham, que é Nossa Senhora de Caná, onde se refere às bodas de Caná, onde Nossa Senhora é muito presente naquele momento, e é um momento muito especial, que é um momento onde Cristo inicia verdadeiramente a sua missão, oficialmente, por assim dizer, onde ele se apresenta aos discípulos, dando o sinal de que realmente ele é o Filho de Deus. Vamos falar então desta maravilhosa devoção de Nossa Senhora de Caná. O início do mês de janeiro guarda uma celebração de Maria ainda muito pouco conhecida no Brasil, como eu falei. O dia de Nossa Senhora de Caná. Essa data é celebrada em 6 de janeiro. Nessa data, a Igreja Universal celebra a solenidade da Epifania com a grande festa dos Reis Magos, que visitam o menino Jesus. O que pouca gente sabe é que o mistério da Epifania, além da visita dos Reis Magos, ainda contempla mais 2 acontecimentos: o batismo de Jesus e as bodas de Caná. Tudo na mesma data. O batismo de Nosso Senhor, que a liturgia nos apresentou, e também as bodas de Caná. Na liturgia romana, o batismo de Jesus ganhou destaque com a festa litúrgica, celebrada no domingo seguinte ao da solenidade da Epifania. Entre os dias 2 e 8 de janeiro, 3 realidades são lembradas e destacadas: os Reis Magos, o batismo de Jesus e as bodas de Caná. Em 1986, quando foi lançada a primeira edição vaticana das Missas de Nossa Senhora, com os 46 formulários de missas dedicadas à memória de Maria, no tempo do Natal, uma das celebrações sugeridas é a da Bem-aventurada Virgem Maria de Caná, no dia 6 de janeiro. Portanto, o dia de Nossa Senhora de Caná é 6 de janeiro, porque esse dia é o dia, por excelência, das bodas de Caná, enquanto um dos mistérios que compõem a Epifania. O fato é que, após o Concílio Vaticano II, em diversas partes do mundo, começaram a surgir associações e movimentos relacionados ao Evangelho de Caná. Talvez pela ênfase que o concílio deu à palavra de Deus,
e por ser essa uma devoção fundamentalmente bíblica. A América Latina foi a terra fértil, onde o apelo de Paulo VI para uma redescoberta do culto a Maria encontrou grande acolhimento. A primeira imagem da Virgem de Caná foi confeccionada em 1982 pelo já falecido sacerdote argentino, Padre Héctor Garcia, fundador do movimento Evangelho de Caná, na cidade de Rosário, na Argentina. Além de Rosário, temos a devoção nos arredores de Buenos Aires, na paróquia de Maria de Caná, em Santo Isidro, e também na Espanha, em Pozuelo de Alarcón, Madrid, temos a imponente paróquia Santa Maria de Caná. Também temos imagens dela em Portugal e também nos Estados Unidos. No Brasil, a devoção chegou há mais ou menos 10 anos, através de um projeto missionário nas periferias de Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro, que se propunha a visitar famílias para meditar com elas o Evangelho de Caná. A invocação a Nossa Senhora de Caná surgiu antes da imagem e logo se difundiu, chegando à capital fluminense. Hoje, a Associação Missionária Servos de Maria de Caná, sediada na Arquidiocese do Rio, realiza uma importante missão, que é gerir a capela de Nossa Senhora de Caná, a única do Brasil, que fica localizada dentro de um shopping center comercial. Na capela de Nossa Senhora de Caná, no Penha Shopping, temos a imagem oficial de Nossa Senhora de Caná do Brasil, que foi abençoada por Dom Alano Maria Pena em 2011, e que é cor de rosa, justamente para simbolizar a alegria da festa de Caná. O rosa, para quem não sabe, é uma cor litúrgica da nossa Santa Igreja para representar festa, as festas. A cor rosa na liturgia é usada nos domingos Gaudete e Laetare. A imagem tem duas talhas aos pés, talhas onde se coloca vinho, que simbolizam o esposo e a esposa do casamento, das bodas de Caná, já que Maria de Caná é padroeira dos cônjuges e protetora das famílias, viu? A novidade aí, padroeira dos maridos, das esposas, do casal e também das famílias. Um dos grandes ensinamentos que essa devoção e espiritualidade nos oferece é a necessidade de carregarmos com perseverança nossas talhas, confiando na intercessão de Maria e fazendo tudo o que Jesus nos pede. Refere-se exatamente ao Evangelho das Bodas de Caná. É uma devoção em franca expansão aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Maranhão, e Santa Catarina é bem pouco conhecido. E uma curiosidade é que na grande solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, a liturgia nos apresenta justamente o Evangelho de Caná. Que a Virgem de Caná, nossa Mãe Aparecida, continue providenciando para nós o vinho melhor da alegria e da paz. E que muitas famílias possam encontrar nesse Evangelho um ânimo novo para as suas vidas. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós que recorremos a vós. E o Evangelho das Bodas de Caná, um episódio narrado por São João, testemunho ocular desse acontecimento, é um convite a irmos ao encontro do nosso Redentor e, ao mesmo tempo, nos revela a missão, a participação da Virgem Santa Maria no projeto salvífico de Deus. As Bodas de Caná constituem o início dos sinais, ou seja, o primeiro milagre realizado por Cristo, com o qual ele se manifestou em público. E também manifestou a sua glória, suscitando a fé, principalmente dos discípulos. A transformação da água em vinho, o início da vida pública de Jesus, marcou o início dos sinais messiânicos, anunciando a hora da glorificação de nosso Redentor. É interessante verificar que no relato de São João Evangelista, a Virgem Santa Maria é mencionada antes de Jesus. Eis o relato do discípulo amado. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Pelos relatos dos evangelhos,
nós verificamos que no desenvolvimento da vida pública de Jesus, a Virgem Maria não se fez presente durante a realização dos milagres de Cristo, exceto em um deles, o milagre das bodas de Caná, onde a missão da mãe de Jesus é determinante, pois foi ela quem percebeu a falta do vinho e comunicou ao filho o fato, que poderia causar um constrangimento aos noivos. Quando Cristo respondeu que a sua hora ainda não chegou, ela apressou-se, com urgência materna, dizendo aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Agindo assim, Nossa Senhora demonstrou que conhece, melhor do que ninguém, as profundas intenções do coração de Jesus. Percebendo a falta do vinho, antes mesmo que os noivos, a Virgem Maria demonstrou também que conhece as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. A importante lição que aprendemos com as bodas de Caná é que Nossa Senhora, a primeira cristã, a discípula missionária por excelência, aproxima-nos sempre mais de Cristo Senhor. Ela é o nosso modelo de identificação com a vontade divina. E por isso, quando imitamos o exemplo de obediência, de generosidade e de entrega da Virgem Mãe, nós aprendemos a fazer da nossa vida uma oferta agradável ao Senhor. Quando contemplamos a vida, a doação e o serviço de Maria, nós percebemos que assim como Maria trouxe no seu seio o Salvador, assim também nós devemos trazê-lo espiritualmente no nosso coração. Palavras de Santo Agostinho. Nas bodas de Caná, nós somos convidados a caminhar com Maria para chegarmos a Jesus. Juntos da Virgem Santa Maria, nós colocamos o nosso serviço à disposição de Deus e da Igreja, reafirmando o nosso empenho na edificação do reino dos céus por meio do exercício da oração, dizendo: Jesus, tu foste enviado a uma festa de núpcias de outrem, dos esposos de Caná. Aqui, ao contrário, é a tua festa, pura e bela. Alegra os nossos dias, porque também os teus hóspedes, Senhor, precisam dos teus cânticos. Deixa que a tua harpa preencha tudo, a alma e a tua esposa. O corpo é o teu quarto nupcial. Os teus convidados são os sentidos e os pensamentos. Esse um só corpo é para ti uma festa de núpcias. Toda a igreja constitui o teu banquete nupcial. Quem disse isso? Santo Efrem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Espero que essa devoção mariana tenha agradado a todos. Um abraço. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste em todos havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Quando faltou vinho naquela festa, Maria, tu percebeste em todos
havia aflição. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, a graça aconteceu, a água foi transformada em vinho para todos. Quando faltou alegria em minha vida, tu percebeste o cansaço em meu coração. Olhaste para teu filho e pediste a ele, e Jesus te atendeu, veio e me socorreu. Hoje eu canto alegre o mesmo canto teu. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o Senhor. Catequese na paróquia. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Nós devemos gloriar-nos nesta cruz de salvação. Traz-nos vida e liberdade e nos dá ressurreição. Olá para você, jovem de todas as idades. Vamos voltar a falar sobre o céu e o temor do inferno. Encontramos um convite à reflexão profunda sobre o destino da alma. Como afirmou São João Paulo II, o céu é a vida com Deus, plenamente feliz, sem limitações. Essa visão transcendental nos convida a imaginar um estado de paz absoluta, onde o amor divino nos envolve em uma harmonia sem fim. Já pensou estar diante de Jesus Cristo, dos amigos que faleceram, dos membros da família que já partiram? Tem uma música que lembro lá da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, que diz: sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde vou, é lá onde eu vou morar. Contudo, a ideia do inferno nos confronta com a realidade do pecado e suas consequências. Como disse Santa Teresa d'Ávila, o inferno está cheio de boas intenções ou desejos. Essas palavras ressoam e bate como um lembrete severo que nossas escolhas nesta vida passageira têm um peso eterno e que devemos sempre agir com responsabilidade e consciência. Sabe aquelas propostas que a gente faz no início do ano? Vou ser uma pessoa melhor, ir mais à igreja, entre vários outros. Será que realmente me proponho a mudar ou falei da boca para fora? Ou vou dar a desculpa de que esse ano tá difícil, não tenho tempo, deixa para o próximo? Aí eu lhe pergunto, será que o próximo chega? E se ele não chegar, as ações que você fez até aqui vão te levar para qual caminho? Aquele que tanto almejamos com Deus e nossos familiares, ou ao inferno, que é a separação por completa? Para você entender de vez o que é o inferno, cito São João Paulo II. O inferno é a condição daqueles que se recusam a aceitar o perdão de Deus. O inferno não é tanto um lugar físico de tormento,
mas um estado espiritual de separação definitiva com Deus. O Papa Francisco, em sua abordagem pastoral, lembra-nos que a pior punição que Deus pode nos dar é permitir que continuemos no pecado. Essa passagem nos chama à responsabilidade de nossas escolhas, fala sobre o nosso livre-arbítrio, alertando-nos sobre as consequências de afastarmos do caminho da virtude e do amor. E agora eu te pergunto, para qual caminho você está indo? O Papa Bento XVI nos recorda que no coração de Deus existe sempre um espaço para a misericórdia oferecida a todos, sem exceção. Essa mensagem é um lembrete de que há sempre uma possibilidade da conversão e do retorno do amor divino. Ao longo da história da Igreja, os ensinamentos dos santos e papas têm iluminado os conceitos com sabedoria e compaixão. São Francisco de Assis nos ensinou que é no dar que se recebe, indicando que nossas ações podem ser o caminho para uma vida eterna de felicidade. Te convido a pensar e a considerar não apenas a dualidade do céu e do inferno como lugares físicos, mas também como estado de ser que refletem nossas escolhas morais e espirituais. O Papa Francisco nos lembra: o céu não é um prêmio aos bons, mas uma recompensa para quem soube escolher o bem. Essa visão nos desafia a viver de acordo com os valores cristãos, procurando sempre a virtude e o amor ao próximo. Por fim, o céu e o inferno não é apenas um exercício teológico, mas uma orientação para uma vida plena e significativa. Como disse o Papa Bento XVI, o céu começa agora, em nosso coração. Essa afirmação nos encoraja a buscar a paz interior e a bondade em nossa interação no dia a dia, assim nos preparando por uma vida eterna na presença divina. Assim, entender o inferno sob a luz da fé católica é mais do que temer um castigo, é compreender a seriedade de nossas escolhas e a infinita bondade de Deus que nos oferece o caminho da salvação e do perdão, mesmo diante de nossas falhas e fraquezas. E fica essa reflexão para vocês: eu estou no caminho certo? Até a próxima! Paz e bem! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E hoje vamos dar continuidade nesse novo ano que se inicia, com esses novos programas, a leitura do livro Catequeses de São Curadars, ao qual estávamos continuando no ano passado. Quando os anjos se revoltaram contra Deus, esse Deus tão bom, vendo que eles não podiam mais gozar da felicidade para a qual tinham sido criados, fez o homem, e esse pequeno mundo que vemos para alimentar o seu corpo. Mas era preciso também alimentar a alma, e como nada de criado pode alimentar a alma que é espírito, Deus quis dar-se a si mesmo como seu alimento. No início, Deus e os anjos viviam em harmonia na glória eterna do céu. Porém, devido à soberba ao qual o demônio teve em que ser igual ou maior que Deus, ele travou uma batalha nos céus, ao qual ele e 1/3 dos anjos caíram ao inferno.
A partir dali, Deus quis criar o homem, para que ele gozasse da felicidade ao qual Deus estaria proposto a dar. O homem acabou sendo a criação onde que ele se tornou a imagem e semelhança de Cristo. Cristo que se faz Deus unitrino. E a partir de então, o homem começou a habitar o mundo. E este mundo acabou servindo de alimento, tanto para o corpo através do trabalho, principalmente do alimento em busca de um corpo salutar. Porém, faltava uma coisa. O alimento do corpo já estava pronto, mas faltava um detalhe: o alimento da alma. Tudo que foi criado não poderia servir como alimento da alma, que é espírito. Então Deus decidiu, por si, dar em alimento. Este alimento que é dado através da Eucaristia. A Eucaristia que nos foi dada através do nosso Senhor Jesus Cristo durante a Santa Ceia. Eucaristia essa ao qual nós precisamos receber na purificação de nossos pecados através da Eucaristia, ao qual, na confissão dos nossos pecados, nós chegamos ao perdão ao qual Deus nos dá. E essa Eucaristia nós encontramos unicamente na missa dominical, nas missas de quarta, ou nas missas diárias, para quem tem a oportunidade. Mas é ali, no altar de Deus, ao qual o corpo e sangue de Cristo se faz a Eucaristia necessária para o alimento da nossa alma. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, primeiramente, Feliz Ano Novo a todos, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo e um bom começo das atividades do ano. E, como vínhamos falando, através das 5 vias de São Tomás de Aquino, né? A via do motor, né? Se chega a um motor primordial, né? E a via da causa e efeito, que tem uma causa primordial para tudo, causa e efeito, tem uma gradação máxima, ou seja, no final das contas, tudo aponta para um elemento, né? Se a gente pensar, por exemplo, como a gente está praticando o arco e flecha, ou tiro-alvo, né? A gente aponta para um alvo. Veja bem, né? O ser humano dificilmente consegue se concentrar em atirar para todos os lados, né? Ele se concentra num alvo para determinar, ele aspira, almeja aquele alvo e posiciona e atira, né? Com arco e flecha ou com arma, seja lá o que for. Então as coisas apontam para um, né? Então, veja bem, se a gente idealizar, né? Vamos lá, eu vou projetar um objeto na minha mente, né? Eu acabei de dizer um objeto, né? Então vamos supor que eu queira idealizar um design de uma garrafa ou de qualquer outro objeto. Eu vou projetar em minha mente um modelo, né? Então as coisas apontam para um, justamente porque a própria natureza nos indica que Deus é um. Se as nossas ideias remetem a um quando vamos criar alguma coisa, né? Se as 5 vias de São Tomás de Aquino não podem se derivar, regredir ao infinito, ela se regride a um ponto, né? Isso nos sugere
que Deus é Deus é um, né? Se eu, por exemplo, como na própria via da graduação, né? Que tem graduações, mas existe a máxima graduação da bondade, verdade e beleza. Então, a suma beleza, bondade e verdade é uma, e é Deus. Justamente, então, Deus é um, só pode ser um, né? Pois bem, Deus é um, não pode ser dividido em partes, né? Por isso que existe um atributo já muito mencionado nesse quadro, né? O atributo da simplicidade de Deus. Ou seja, Deus é simples, Deus é um e simples por quê? Porque Ele não é composto por partes. Se nós alocarmos Deus uma parte, nós estamos moldando Deus a um objeto. E Deus é o Todo-Poderoso, como diz o próprio artigo do Credo, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, Ele é o todo, né? Então, primeiro, não se regride ao infinito, mas porque se chega a um ponto só, mas Ele é o todo. Tudo se chega, a origem de tudo é Deus, né? Então, pensando dessa maneira, podemos dizer que Deus é simples, porque eu não posso dizer que Deus é composto disso e daquilo, né? Ou mesmo na antiguidade, quando se acreditava no politeísmo, né? Existia o Deus do mar, o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus da lua e assim por diante. A gente estava atribuindo um fenômeno a Deus, então dizendo que aquilo era um Deus. Só que daí um Deus abarca um fenômeno, o outro abarca outro fenômeno, e na própria mitologia da Grécia Antiga, ou mesmo do Egito, né, os deuses se degladiavam. Então, e a gente sabe que Deus é a suma bondade, a suma verdade e a suma beleza. Então, uma disputa não convém a excelentíssima e suma síntese toda a absoluta bondade de Deus. Portanto, Deus tem que ser um, Ele não pode ser dividido em vários deuses, porque senão há atrito entre os deuses, como podemos ver na própria mitologia. Portanto, Deus só pode ser um, não há como existir vários deuses. E justamente eu falei da simplicidade, porque Ele não pode ser composto, Ele é simples, é simplesmente Deus. É Deus, o absoluto Deus uno, né? Embora a gente não consiga entendê-lo, justamente por isso que ele está no campo do sobrenatural. A gente enxerga até um ponto na razão natural, mas a gente só pode enxergar o sobrenatural aqui nessa condição carnal através da fé, né? Romper a barreira do sobrenatural por meio da fé, né? Mas por essa razão, este é um dogma da Igreja Católica, Deus como sendo um, a unidade de Deus. Deus é um e simples, não pode ser dividido ou composto de elementos. Ele é simplesmente uma essência única. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pacem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus.
batizando, e a Israel eu fui Jesus manifestando. Eu vi no testemunho, este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus. Eu vi chegar, eu vi o Espírito descendo, vinha do céu e sobre ele ia pousando, como uma pomba que do céu o envolvia, e com o Espírito então batizaria. Eu vi no testemunho, este é o Filho de Deus, este é o Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho deste domingo, dia 18 de janeiro. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, que voltamos novamente ao tempo comum, já estamos no segundo domingo do tempo comum, depois das festividades de Natal, nós agora nos encontramos com o cotidiano de nossa vida. Por isso, a igreja se reveste do verde, que é a cor do cotidiano, a cor que a gente mais vê, a cor da natureza, e voltamos nesses dias corriqueiros. Mas, sendo corriqueiro, não deve ser esquecido da necessidade de nós sempre estarmos com Cristo e caminharmos para Ele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vai nos falar de João Batista, do começo do ministério de Jesus como uma figura pública depois do seu batismo. Também agora a gente reflete sobre isso no tempo corriqueiro. O início desse tempo comum, também refletimos o início do ministério de Jesus no nosso meio, ensinando e evangelizando todas as pessoas. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho vai nos falar sobre João Batista, que dá o testemunho de Cristo. O testemunho de que aquele que ele batiza é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E de fato há uma diferença entre o batismo de João para o batismo de Jesus, o batismo cristão. O nosso batismo de hoje não é o batismo de João, porque o batismo de João era um batismo de preparação, de conversão para algo maior que estava por vir, que é o próprio Messias. Já para nós, o batismo de Cristo, que é o batismo no Espírito Santo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aquele que, em primeiro lugar, infunde o Espírito Santo na nossa alma e faz com que o Espírito Santo more no nosso peito, nos conduzindo, nos impulsionando na nossa caminhada cada vez mais rumo a Cristo. O batismo de Jesus é o batismo que nos filia no Filho a Deus. Nós somos filhos por conta de Jesus. Nos faz participar desta herança eterna que é o reino dos céus. Nos dá a herança dos céus. E é por conta desse batismo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz São João, que nós caminhamos cada vez mais para Deus. Queridos irmãos e irmãs, confiemos cada vez mais no Senhor.
Deixemos que esse Espírito Santo que mora em nós pelo batismo nos motive, nos conduza e nos leve cada vez mais a amar a Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio dos ibiramenses. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, E perdoai-nos as
Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. E nem parece, mas o primeiro programa de 2026 já está acabando. A gente vai entrar aqui na agenda da nossa paróquia agora, falar dos compromissos, não tem muita coisa, por causa do recesso paroquial. Mas antes a gente vai falar do dízimo, Toda a vida a gente tem feito, no último bloco do programa, uma reflexão do dízimo. A gente vai começar uma nova série de reflexões sobre o dízimo, e a gente trouxe da agência Laudes, da internet, a agência Laudes, a visão das Sagradas Escrituras sobre o dízimo. E a gente vai entrar nessa série todo domingo, trazer um pedacinho aqui dessa reflexão para tentar entender melhor o que é o dízimo para a nossa fé. O dízimo é um tema frequentemente abordado por cristãos, especialmente no contexto de contribuições financeiras à igreja. Na Bíblia, ele aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e ao longo da história, seu significado evoluiu dentro da tradição cristã. A prática, muito comum entre os judeus no Antigo Testamento, passou a ter uma interpretação mais ampla com o advento do Novo Testamento e com o ensino da Igreja Católica. Esse artigo, que a gente vai trazer em etapas, explora as passagens bíblicas que mencionam o dízimo, a postura da Igreja Católica em relação à prática e a importância de compreender o dízimo à luz da tradição e do magistério da Igreja. Às vezes a gente não entende, simplesmente ouve falar e é colocado para você a questão dízimo, mas a gente vai tentar trazer aí uma reflexão para esclarecer melhor essa modalidade de evangelização que é a oferta do dízimo. Também, então, vamos aos compromissos aí, eu falei, não tem muito o que está falando, porque em janeiro, existem as férias paroquiais, Então, a Secretaria Paroquial estará fechada do dia 5 de janeiro a 2 de fevereiro. Então, ela só vai abrir novamente no dia 3 de fevereiro, em horário comercial, Começa às 7h30 da manhã, vai até às 5 horas da tarde, fecha no horário do almoço, E nossa secretária paroquial está de férias, acompanhando as férias do Padre Rafael também, E durante o mês de janeiro, missa só na igreja matriz, às 8 horas da manhã. Claro que as comunidades, as capelas, as igrejas dos bairros, podem e devem fazer a celebração da palavra todo final de semana ali, abrir a sua igreja da comunidade e apresentar o Santíssimo, aquelas comunidades que tem, ao povo ali, ao povo da comunidade, para poder receber o corpo de Nosso Senhor ali na comunidade, Mas agora em fevereiro o Padre Rafael já retorna, E tudo vai entrar aqui nos eixos. A gente vai pegar a agenda já a partir de fevereiro, para poder estar divulgando aí, E não esquecendo também matrículas abertas para catequese também para criança que faz 10 anos, até fevereiro, até janeiro, desse ano. Mas aí a gente vai estar divulgando melhor ainda. Você pode também acompanhar as redes sociais da nossa paróquia, Facebook, Instagram, tem o X e o grupo de WhatsApp da Pastoral da Comunicação, da Paróquia Santo Huberto, que ali a gente divulga sempre os eventos, as atividades aí de toda a paróquia,
Muito bem, encerramos o programa, né, desse primeiro domingo de janeiro, para nós, né, que o programa começou hoje, mas amanhã, segunda-feira, a gente já está de volta na Rádio Belos Vales, às 6 da manhã, né, com o programa Minutos do Evangelho, programas novos, ainda com a participação do Padre Vinícius, e aqui na Rádio Comunitária, ao meio-dia, amanhã também, né, e reprise às 7 da noite, né, aqui na nossa Rádio Comunitária 87.9 FM, na Rádio Belos Vales, né, 89.9 FM. Lembrando, você pode acompanhar pela internet também, né, sintonizar na internet, tanto na Rádio Comunitária, a gente divulga sempre o link, né, como também na Rádio Belos Vales, tem um link também da Rede Vale Norte ali de comunicação, você entra no site, né, da Rede Vale Norte, já pode estar ouvindo ali a programação da rádio, né, via internet também. Grande abraço a todos, né, um bom final de domingo, né, e não temos a missa das 19 horas hoje, né, então um bom domingo a todos, uma semana abençoada, que seja frutífero esse ano para todos nós, e que todos os nossos desejos e sonhos se realizem no decorrer de 2026, né? Estaremos juntos com o programa Minutos do Evangelho e com o trabalho da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia. Vamos receber a bênção final com o Padre Rafael. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Huberto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício.
De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto. Alô, povo ibiramense. Eu sou o Jason, coordenador da Capela Nossa Senhora de Lourdes. Eu venho aqui convidar vocês para a nossa grandiosa festa da padroeira, que acontece no dia 7 e 8 de fevereiro. Nós temos a seguinte programação. No sábado teremos pastel caseiro a partir das 17 horas. E às 19 horas vamos ter um grandioso bingo. Esse bingo a gente queria convidar a comunidade a prestigiar esse bingo. Vai ter bastante prêmios bons. A gente está com um entusiasmo, vai ter churrasco, pastel. E venham participar. Já no domingo... Domingo de manhã, então, inicia com a celebração da Santa Missa, em honra a Nossa Senhora de Lourdes, a nossa padroeira, né, e às 10 horas da manhã. E logo após, teremos nosso almoço, né? No almoço teremos às 11h30 já para almoçar. Vamos ter música ao vivo com o cantor Gil Schaefer. Essa música vai ser só de viola, uma música ambiente para a gente almoçar na tranquilidade, conversar com os amigos, beber um chopp e para a família toda prestigiar. Essa música vai decorrer durante toda a tarde, né? Até umas 5h30, antes um pouquinho do sorteio da rifa, que acontecer às 18 horas. Durante a festa também serão vendidos bolos, né, rocambole, também terá pastel no domingo. Então venham prestigiar a festa de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Areado, Ibirama.